Olá, pessoal. Quanto tempo não vejo vocês, né? Não é como se de vez em quando eu tivesse que gravar um dia depois do outro. Mas, gente, fico feliz de estar de novo aqui com vocês, nas nossas reuniões semanais, nas nossas conversas que temos cada vez com vocês. Fico muito feliz por estarem assistindo junto com a gente. Hoje, novamente, com a minha mãe, uma pessoa incrível que está sempre comigo, Lilian Ferreira. Mãe do Antônio. Mãe do Antônio. Fala assim, não. Só porque os outros te chamam assim, você não pode ser isso. Você é a Lilian. E, só para não errar o seu nome, estamos com uma convidada muito especial mesmo, chamada Jéssica Ive. Não errei, né? Não, errei. certinho. Influenciadora digital, há mais de 13 anos. E eu coloco aqui porque o número que foi me passado a gente tem que deixar registrado, porque vai que daqui a uns anos a gente olha de novo e esteja muito maior. Que vai estar, com certeza. Por 144 mil seguidores. Então, lembrem desse número, que vai que daqui a uns anos tem uns dos 400 mil, 1 Deus milhão. quiser, né? Vai estar lá. Mas não menos importante, na verdade, muito mais importante, mãe do Noah. Noah, né? Noah. Noah. Ai, ai, esses nomezinhos. Não no sentido de ser um nome pequeno, assim, eu fico Noah, Noah, eu fico, gente, eu preciso aprender a acentuação direito, porque eu nunca sei falar de certo o nome das pessoas. Mas, gente, eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Vou passar para minha mãe para você fazer uma pequena falazinha, ver o que você gostaria de falar. Que prazer de estar aqui, né? Acho que a gente contou minutos. Eu, pelo menos, a primeira mãe que está aqui. Então, assim, nós estamos no mês da conscientização e eu acho que, assim, tudo conspira para que as coisas aconteçam. Então, assim, não é por acaso que você está aqui. Com certeza. Né? Acho que tem uma história atrás disso. Com né? Não foi certeza. assim, ela veio aqui porque a Lília foi buscar ela por conta de ser. Não. Eu acho que o destino faz com que as coisas aconteçam. Então, Exato. assim, eu acho que é um momento para a gente falar das nossas vidas. Exato. E eu queria que você se apresentasse falando quem é a Jéssica. Ai, que maravilha, porque aí eu vou conhecer a Jéssica, que não é a Jéssica da foto, que a gente está saindo do virtual para o real. Exato. Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês, que para mim é muito especial estar aqui hoje falando desse assunto, né, tão importante, tão relevante. E acho que em nossas vidas Sim, mais ainda, sim. né? E queria agradecer muito o convite e dizer que Deus age, né, de formas que às vezes a gente não entende. Eu e a Lilian, o Antônio, a gente se conheceu pela internet. Isso. E depois o programa de TV nos uniu um pouco mais. E agora estamos aqui pessoalmente. E tão rápido, né? Estou muito feliz. Bom, a Jéssica, eu comecei a trabalhar com internet, não tinha nem Instagram, não tinha nem Facebook ainda, era blogueira na época, porque era blog. É verdade. Comecei a trabalhar falando de moda, basicamente. Eu sou consultora de imagem, sou produtora de moda. E comecei falando disso, né? E as coisas, eu falo assim, que com a chegada das redes sociais, as coisas vão tomando uma proporção mais pessoal, né? Sim. Então, a nossa vida pessoal foi tomando outras proporções. Porque no blog, eu nem falava de mim. Era, né, matérias, né? Matérias sobre moda, enfim. E com as redes sociais, as coisas foram tomando outras proporções, né? As pessoas tinham mais interesse na minha vida. O alcance é totalmente diferente. Né? Exato. E eu fui tornando essa profissão, que aí virou de blogueira para influenciadora, né? Uma coisa mais pessoal, sobre a minha vida mesmo. Então, não tem como fugir disso. Exato. Então, ainda falava muito sobre moda, mas, Isso né? que eu ia perguntar. Começamos a falar dos cachorros, né? Do meu casamento, né? Onde que faz cabelo, onde que, né? As coisas vão tomando proporções pessoais. Viu, mãe? Se ela pode falar dos cachorros, a gente pode falar das nossas calopsitas. Com certeza. Opa! E os cachorros fazem sucesso, Sim. viu? Os meus fazem sucesso lá. E não diferente, quando eu fiquei grávida, Você começou a falar da gestação. Foi aquela comoção, porque eu já estava casada há 10 anos quando eu fiquei grávida. Então, foi aquela gravidez muito esperada. Né, a pergunta da vez era, quando você vai ter filho? Quando você vai ter filho? Já você tinha vai casado, ter filho? né? Exatamente. Quando vai vir o próximo? Exato. Agora, essa é a pergunta da vez. Você vai ter mais um? Você vai ter mais um? Não vai ter uma menininha? Exato.
E então foi uma coisa muito esperada. E o nascimento do Noah, tudo praticamente tomou conta do meu Instagram, né? E depois que a gente vira mãe, o filho toma conta da nossa vida. Sim. E Mas Antônio, né, mãe? Então, é bem isso. E no virtual não foi diferente. Então, ele tomou conta das minhas redes. E com o autismo não foi diferente, né? Eu acho que a gente recebe missões na vida, né? E eu sempre abordei causas diferentes no meu Instagram, porque eu acho que a gente não tá lá só para falar de coisa bonita e eu acho que a gente tem um alcance justamente. Acho que tem que pra aproveitar. aproveitar. Exatamente. Tem que aproveitar. Exatamente. Então, eu sempre falei muito de amor próprio para as mulheres, sabe? Eu sempre abordei muito esse assunto. Causa animal, eu também sempre ajudei ONGs e falei muito nesse assunto. Os meus 2 cachorros são adotados, apesar de uma ser de raça, também é adotada. Então, eu sempre falei muito nesses assuntos. E com o autismo não seria diferente, né? Então, eu até quando eu te vi a primeira vez, a minha curiosidade, é lógico que você vê a pessoa te seguindo, você vai. Aí vi mãe atípica. Daí eu falei assim, não vou entrar perguntando nada enquanto eu não ver nenhuma postagem, né? Porque eu acho que assim, é muito. Também fica deselegante. É um limiar que a Sim. gente ainda não pode interferir. Sim, e tem mães que não gostam de falar, Claro né? que Tem sim. muitas mães que não gostam Então, de assim, falar. e a hora que eu vi, eu falei assim, nossa senhora, que mundo maravilhoso. E ainda assim, você não tem muita coisa postada com relação ao autismo. Sim. E olha o alcance Exato. que você vai ter. É. Tá? Então, eu falo assim, eu fico muito feliz, às vezes as pessoas podem até pensar assim, ai, né, a Lília está levando ela lá porque o interesse é dela. Mas o meu interesse é um interesse Sim. legítimo no sentido causa. de... É uma pessoa que crê. Se a gente, numa cidade, enquanto Maringá, a gente faz uma semana de conscientização, Exato. a gente tem um público muito pequeno, né? Eu Sim. fico assim, todo ano eu fico muito triste. Porque, assim, cadê as pessoas que têm que estar aqui, que não estão? Então, assim, até onde que a gente vai conseguir chegar? E quando eu vejo uma pessoa que tem um alcance desse e que vai ter essa voz para falar... Eu falo assim, eu fico feliz da vida, porque as pessoas pensam que quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer ser único e exclusivo. E primeiro que assim... Não. Quanto não mais, dá. melhor, Quanto né? mais Objetivo. gente estiver fazendo... Porque assim... Pode falar, filho. Eu ia falar que com o objetivo que a gente tem que é principalmente educar e ensinar, não dá pra gente alcançar todo mundo. Quanto mais gente fazendo, melhor. Exato. A gente Não, tem que se unir, né? às vezes a forma de fazer é diferente. Isso. Às vezes, assim... E principalmente, que nem assim, você tem um público totalmente diferente. E é esse público que a gente quer. Porque, assim, é um povo que não... É o público que não conhece, que precisa conhecer. Exato. Porque para a gente trabalhar o futuro... Eu vou falar mais do futuro do Noah, que o Antônio já está nessa etapa do futuro. Para que essa sociedade aceite, são as pessoas que não conhecem que tem que que entender. tem que entender. Exatamente. E, assim, é muito difícil fazer esse trabalho. Isso aqui Não, tá- Lilian, e não é mais uma coisa, eu falo assim, não é mais uma coisa isolada. Não, Né? não. Eu escutei isso, logo que eu tive o diagnóstico do Noah, eu escutei isso da pedagoga da escola dele, que não é mais a exceção. Não. Que Sim. a escola Não é mais e a exceção. sociedade têm que se preparar, tem que entender, porque não é mais a exceção. Com que idade mesmo que ele teve o diagnóstico? 2 anos. 2 anos. 2 aninhos. Ele vai fazer 3 agora, faz 1 ano. Que maravilha. Maravilha. Diagnóstico precoce, né? Lógico. Diagnóstico Né? precoce. Eu falo assim, a oportunidade de você poder fazer alguma coisa Exato. melhor do que eu fiz. Porque assim, mas- eu não sou uma mãe que posso falar sobre Os tratamentos. sobre terapia. Tanto que eu Sim. falo assim, eu não tenho o conhecimento, eu Parâmetro. tenho conhecimento de estudo. Sim. Eu já estudei sobre todas, mas eu não vi isso na prática. Sim. Você falar assim, meu filho fez esse tipo de terapia Sim, e resolveu. Então, assim, eu não posso falar sobre. Sim. Então, assim, eu sou suspeita de todas elas. Então, se você falar para mim de aba, eu vou falar legal. Se você falar de responsível, eu vou falar legal. Eu só não vou falar que é legal aquilo que a pessoa vem para mim e fala em cura. Tá? Quando a Exato. pessoa vem e fala em cura para mim, Milagrosas. eu já tenho o pé atrás. Eu não vou querer falar Sim. sobre. Então, assim, porque eu não acredito e eu prefiro não viver com essa... Não tem, né, gente? Com Não- essa Primeiro que não é expectativa. doença, não tem cura, né? E aí, assim, por muito tempo, eu
falei o que as pessoas queriam ouvir, tá? Até eu ouvir tudo aquilo que eu não queria ouvir, né? De ofensa, de massacre, de tudo mais, porque eu estava lutando pela causa. Então, assim, para eu lutar, eu tinha que ter um interesse. Ela não está fazendo isso porque ela é legal, ela não está fazendo isso para ajudar ninguém. E isso me fez tomar um posicionamento muito difícil na minha vida, que eu tive que abrir mão de querer ajudar as pessoas porque eu achava que eu estava fazendo por elas e entender que eu tinha que fazer isso pelo Antônio. Sim. Porque, assim, eu abriria portas do mesmo jeito, mas eu teria procuração dele. Mãe, você pode fazer. Sim. Enquanto outras pessoas não. E, assim, é E muito... se tivesse minha procuração, ela faria porque é minha mãe, né? Claro, Não, e é muito difícil, é muito triste, porque, assim, você... Como Antônio já era adulto, o que eu pensava? Que eu tinha que fazer alguma coisa para ajudar os outros. Quem está passando por isso agora, né? Só que, assim, era um momento onde a grande maioria... O Antônio teve diagnóstico no mesmo momento que foi a partir de 2013, que mudou o DSM-5, e que as crianças estavam sendo todas diagnosticadas. Foi o momento que começou... Maringá não tinha nem terapia-aba, foi a hora que começou... Né? Isso começou a acontecer. Sim. Então, assim, o que eu pensava? Eu tenho que fazer alguma coisa além disso. E o que eu posso fazer? Eu fiz pós-graduação, estudei. Quando eu fui fazer meu trabalho do curso, eu fiz sobre a invisibilidade. E, naquele momento, eu entendia que a sociedade, há 9 anos atrás, não sabia nada. Hoje, ela sabe muito pouco. Mas lá, ela não sabia nada. Então, eu falava assim, o mundo que eu quero é uma sociedade que inclua. E, quando eu falo em inclusão, às vezes, eu sou dura no sentido de que não gosto de romantizar, eu não gosto de legislação específica para autismo. São umas que nem você postou esses dias falando do comércio. Isso são coisas que me incomodam muito, tá? E assim, e antes eu não falava, antes assim, eu via as coisas acontecendo e eu não me permitia falar porque eu tinha medo do que eu ia receber. Sim. Né? E como eu recebi de graça, sem falar nada, hoje eu me permito falar. Então, eu tenho o direito de falar. Claro. E aí a gente vê, assim, o Antônio é presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e eu sou conselheira. Então, assim, a gente passou a conviver com outras deficiências e ver umas demandas, assim, muito diferentes, muito legítimas e que você vê ninguém fazendo nada. Então, assim, é muito triste, que nem assim, eu acho que hoje, eu quero entender que seja assim, que o autismo, ele está num momento de, como que eu posso dizer? De todo mundo estar focado no autismo, todo mundo querendo. Eu falo assim, ó, é um mês que, juro por Deus, é muito triste de você ver o interesse das pessoas em vir atrás para querer participar e você vê que não é real. E no resto Não do é ano real. ninguém não quer nem saber, né? Não quer saber e não é real. Exato. Você quer aparecer naquele momento para dizer que você se interessa por aquilo e não é, isso não é fato. Exato. Porque você conhece essas pessoas ao longo do... E aí, assim, todo mundo quer falar de autismo. Né? Eu falo assim, quer que eu ajude a fazer isso? O que é que não sei o que eu... Calma. O que a gente precisa é que tudo que existe hoje seja, de fato, efetivo. Exato. Se a gente tem que uma funcionar, lei, né? a lei tem que funcionar. Não é todo mundo querer fazer uma lei, e até, acho que foi ontem, eu até mandei para o Antônio, o Estado vai compilar leis para que acabe essa história de todo mundo ficar indo lá e fazendo uma leizinha, porque assim... E a própria fala do cara é justamente sobre isso. Todo mundo quer fazer lei para tudo, para o autismo. Sim. Para tudo. Só que assim, que nem se eu tenho um filho hoje, eu tenho um autista e tenho um filho com síndrome de Down ou com qualquer outra síndrome. Um TDAH. Não, mas uma questão mais grave, uma deficiência intelectual. Intelectual não, como se diz? Uma paralisia cerebral. Aí o que você pensa? Uma vaga de estacionamento hoje. Tá? A vaga de estacionamento é para pessoa com dificuldade de andar, de locomoção. Não tem nada a ver com deficiência. Tem a ver com a mobilidade. Sim. Tá? É uma lei federal. E aí, grupo de pessoas procuraram Ministério Público, procuraram vereadores e foram lá e Maringá tem uma lei que autista pode trabalhar na vaga, estacionar na vaga
nessa vaga. Não é só Maringá, né? Porque Não. Não, mas aí é que tá. A lei para aquela vaga é uma lei federal e ela é uma lei para pessoa que tem dificuldade de Sim. andar. Então, assim, você tem que criar critérios no sentido de quem que pode estacionar nessa vaga? Só autista e os outros deficientes estacionam onde? Sim. Então, assim, eu tenho um filho com autismo e o outro com outra deficiência. Eu só posso parar naquela vaga quando eu estou com o Antônio. O outro filho não pode. Né? Exato. Fala, filho. Vamos deixar ela falar um pouco. Opa. Esse é um podcast das duas mães falando e o filho escutando. Minha mãe está desabafando, acho, hoje. Não, eu acho que é oportunidade, porque assim, é a nossa fala e legitimar aquilo que Sim. é a minha experiência boa e ruim da experiência dela que está Sim. começando. E eu acho assim, a questão do autismo também, em questão de lei e regras, e ainda é uma coisa muito nova, vamos dizer assim, porque é um espectro, né? Sim. Com certeza. Então, Muita coisa vai mudar. Eu estava lendo um estudo mesmo antes de ontem, falando que agora um estudo nos Estados Unidos já descobriu 4 subtipos do autismo. Escutei isso. Então, assim, eu acho que as coisas nos próximos tempos Vamos aí muito. vão mudar tanto. Inclusive, essas classificações de Sim. leis e Sim. coisas tem que mudar, porque... Eu acho que assim, quando acontecem essas E a- coisas novas, você tem que voltar lá para o passado e refazer, né? Exato. E a questão legal é normalmente sempre estar atrás da Atrás, mudança que acontece na exato. sociedade. Bem então, atrás, bem né? atrás. No a nosso lei Brasil tem que se ainda adaptar é. como que acontece com a sociedade. E isso sendo uma coisa lenta, É. é uma coisa que está mudando com tanta agilidade como toda a questão do diagnóstico do autismo e o Exato. autismo como um todo, vai ficar para trás a lei. Exato. E no Brasil fica mais para trás ainda, né? Porque Fica. demora mais ainda Fica até pra porque mudar. ela demora para ser efetiva, Exato. né? Demora para, tipo assim, a lei já foi aprovada, já foi sancionada, já foi tudo. Mas que ela, de fato, começa a acontecer, Sim, vai demorar muito. A hora que ela começa a acontecer, já mudou. exato. É que nem quando, o Antônio teve diagnóstico há 9 anos, então, uns 7 anos atrás, 2017, 18, tinha sido feita uma lei em 2015, que era do cartão para deficiente, e esse cartão incluiria o autismo, já tinha essa... Só que aí, quando foi lançado o cartão, eles já focaram que esse cartão era pro autista. E é um cartão que hoje, muito pouco tempo depois, ele já não é um usual. Porque, assim, o que está escrito ali fere algumas outras coisas, tem coisa ali que não tem. O cartão que era para a pessoa com deficiência acabou virando o cartão do autista. E aí as outras pessoas acabaram não conseguindo fazer o cartão, porque não era autista, mas a lei não falava que era de autista, era de pessoa com deficiência. Sim. Que hoje, na lei, né, geral, o autista é enquadrado como pessoa com deficiência, né? Mas eu falo assim, que essas questões, principalmente de colocar, que nem, eu acho por isso que eu falei assim, que hoje é comercial no sentido também. Eu acho que nesse sentido ele é favorável, mas eu acho que tinha que ser por tempo determinado. Tipo assim, a placa de prioridade, ter o símbolo, porque hoje as pessoas não sabem o que é. Quando você vê um símbolo de deficiente, você sabe do cadeirante, todo mundo conhece, desde que nasceu na vida. Eu até postei, você viu? Esses Sim, dias todo que eu mundo postei sabe. um senhor falando que o símbolo era LGBT. Gente, olha aqui o estacionamento. Agora no shopping tem estacionamento LGBT. Eu falei, gente. Não, mas aí é que tá. Dá Vai pra- chegar, Não, vai chegar um sabe? momento lá na frente que as pessoas vão saber. Então, eu acho que daí a coisa tinha que unificar. Que faça uma cadeira que tenha lá o desenho, um pedacinho da roda, seja o quebra-cabeça. Mas as pessoas já vão saber. Você não vai precisar mais ficar o tempo inteiro. Senão vai chegar um momento, kit autismo. Cansei de ver na internet. Não, gente, é o mercadão do autismo, né? Eu falo, é o mercadão do autismo. É vitamina pro autismo, é não sei o quê. Não, O pior de tudo. É óleo essencial pro autismo. Ah. Eu falo, O minha, pior nossa de tudo é senhora. que isso mancha o movimento como um todo, né? Exato. Porque aquela questão, a pessoa viver Eu essas sou coisas, radicalmente contra ela essas fica... coisas. Radicalmente contra. A sociedade começa a ficar cansada de ver essas coisas, não é nem fica. por causa do autismo, mas sim por estar focando tanto. E daí a gente dá credibilidade, não vou dizer que é certo ou errado a questão, mas a fala que autismo é uma coisa popular, que tipo assim, virou moda Virou a questão do moda. autismo.
Eu De acho certa que forma, deprecia. é o pior, Eu né? acho que deprecia. De certa forma, dá até pra falar Sim, isso, não mas... é, porque cai naquelas coisas de... Não, e eu acho que não só o fato de depreciar, mas assim, né? Vitamina pros autistas, gente, tipo assim, Todo mundo precisa de vitamina. não é, óleos essenciais para autistas. Tipo, gente, eu acho que é uma facada tão grande na ciência e em tudo que a gente, Sim. como mãe, estuda e vê e presencia e tá lá no dia a dia, sabe? Então, eu acho assim, que, né, tem quem acredite em tudo e, né, mas é o mercadão do autismo. Esses dias até postei também então, por sobre isso que eu isso. falei. Porque o que a gente começa a pensar em... as pessoas começam a vender coisas que nem o cordão do girassol junto com o cordão do autista. Aí tem gente que vende um monte de tipo de carteirinha. Então, assim, Sim. já não basta o que o governo faz, ainda existe um monte de... E a mãe, ela acaba se Versifica o que é alimentando oficial, o que é daquilo. legítimo e o que não é Exato. legítimo. O que é Exatamente. necessário, né? Porque tem coisa que é necessária. Esses dias eu vi uma coisa que eu achei muito interessante. E é uma moça na internet que fazia, e ela é uma mãe de autista, e ela se apresentou para fazer isso. E eu achei super interessante, isso é uma coisa que eu até achei válido. Ela fazia um cartão, uma carta de apresentação da criança para a professora. Ah, eu vi. Isso é E eu interessante. achei isso super interessante. Porque Muito eu falei, legal. Porque ela tá dando muito- dica para a pessoa. e muitos são não verbais, Sim. né? Então eu achei isso super interessante. Isso aí é uma coisa que eu até compartilhei. Agora tem muita coisa que você pega e é nada, né? Não, eu Mesma coisa falo que assim, nada. não, é comércio mesmo. É. Eu fico triste com isso, porque Eu assim, também. eu acho que diminui sim, você deprecia, você deixa a coisa, você vulgariza, na Exato, verdade, exato. né? Então, assim... E mais que isso, que é o que me chateia muito, é ver profissionais, né, médicos e afim, fazendo vantagem disso aí, sabe? E assim, ó, se você não, você está dentro da rede social. Uhum. Eu sou uma, como que se diz? Você é uma coadjuvante? Não é coadjuvante. Quando a gente está no palco lá assistindo. Eu Você sou é plateia, né? Eu sou plateia. Você está lá fazendo isso. Uhum. Então, assim, olha o poder que você tem de falar. Exatamente. Eu falo assim, tem pessoas que eu gosto muito de ouvir, Uhum. né? Tiro tudo aquilo. Agora, o dia que essa pessoa falar um A para mim, que é fora daquilo, do contexto daquilo que eu... Aí eu já... Será que eu vou assistir? Exato. Né? Será que eu vou ouvir de novo? Porque eu acho que a gente, como mãe, né, de autista, isso é uma das coisas, e me perguntaram isso ontem, inclusive. Por que você não fala mais? Porque eu falo assim, porque esse primeiro ano que eu tive o diagnóstico do Noah, eu tirei para entender e para estudar. Ah, não. Até para você E ter para uma saber fala o que eu tô importante. falando. Exatamente. Entendeu? Porque eu não vou ficar falando lá. Primeiro, que eu tenho que falar, eu falo com mães de autistas de todos os graus, de todas as classes sociais, do país inteiro. Então, eu não posso ficar falando só do meu umbigo. Você Entendeu? não pode falar da sua dor. São Não é, realidades né? bem diferentes. Não é? Então, eu recebo mães de mensagem de mães que o filho não tem ônibus para ir pra escola. Entendeu? Querendo ou não, com todas as nossas dificuldades aqui, a gente ainda Não está é? numa situação privilegiada. Privilegiado. Lógico, Meu sim. filho tem plano de Lógico que sim. saúde, entendeu? Então a gente tem que ter essa consciência. Então eu não posso, né? Eu brinco que eu não posso ficar olhando pro autismo do meu filho e ficar falando, é Não. lindo, é maravilhoso. Não, claro que Entendeu? não. E Porque, até gente- porque eu falei isso, eu falo assim, que todo dia eu aprendo e todo dia vem uma fala nova, né? Que aí eu vou usando essa fala. É muito duro, porque assim, a mãe, ela vive a dor dela e ela vive a dor do filho. Uhum. Aí você fica pensando, começou a semana de conscientização, uma amiga minha conversou com uma outra pessoa que tem filho autista e comentando assim, tem uma mãe falando da Lília na internet, tipo assim, que ela só está fazendo isso por interesse, porque o filho dela é inteligente, porque eu falei assim, vamos parar para pensar numa coisa assim. Ele ser inteligente, ele não deixa de ser Não autista. anula uma coisa, não anula Uma coisa a outra. não. E De me arranja jeito, até problema isso. tá? Não é? E aí, assim, o que a pessoa pode entender? Eu falo assim, um autista
mais grave, talvez ele não tenha, eu não sei, tá? Eu não sei nem enquanto mãe, Sim. porque acho que nem essa mãe sabe. Mas talvez ele não tenha o sentimento que um autista mais leve tenha, a dor que ele sente de ver as coisas que ele não consegue fazer. É o peso, eu leio muito sobre, é o peso do autismo leve, né? Porque aí as pessoas banalizam, Exatamente. entendeu? Porque aí o que volta? A ajuda, as terapias, é toda voltada para aquela criança que tem toda a dificuldade, e a criança que se vira um pouquinho menor, ela fica meio de escanteio. Lógico que fica. Só que assim, ele consegue perceber. Exato. As coisas. E Por as que que eu não dificuldades consigo fazer? emocionais são as mesmas. Que nem assim, ó, o Antônio, se a gente for falar assim, com questão a relacionamento, ele sabe a dificuldade que ele tem. Eu sei a necessidade que ele tem e a vontade que ele tem de ter uma namorada. Sim, com certeza. E o quanto isso para ele é difícil de resolver, até pela forma como ele entende isso. Sim, Então, assim, como que você mensura a dor? exato. Porque às vezes eu falo assim, que às vezes eu acho que eu posso suportar a dor muito mais do que outra pessoa, né? Acho. Eu tenho Eu certeza. sou uma que pessoa você- assim que realmente resistente à dor. Eu não sou uma pessoa que emocionalmente talvez eu caia mais do que de dor, de sentir a dor. Eu acho que quando eu escuto uma fala dessa de uma mãe querer comparar isso é muito nada, na verdade, para essa pessoa, porque essa pessoa ela tem que não ter nada para fazer da vida para se preocupar com o meu sentimento e do meu filho. Sim. Aquelas mães que ficam mais tempo na rede social procurando o que reclamar do que cuida do próprio filho. Porque o que a gente vê, na verdade, assim, eu acho que isso é muito novo para você e você vai ver isso. Então, assim, é um mundo que você acha que você pode ajudar e, ao mesmo tempo, você... Ah, mas eu já passo por isso. Apanhamos Tá? por querer fazer o bem. Ainda Passa. mais de uma questão Já social, passo. é porque ela não sabe. Nunca ninguém vem na tua casa para ver como você vive a sua vida. Ela vê você na Exatamente. rede social e pronto. Então, assim, eu já escutei... Nossa, mas o diagnóstico do Antônio foi recente. Mas ele nasceu autista, ele E não toda a tem dificuldade. diagnóstico. E toda a E dificuldade os que você 19 passou. anos que eu É passei como se sem milagrosamente diagnóstico. eu tivesse, Exatamente. só tivesse desenvolvido o autismo com o diagnóstico. Né? Ó, pra você ter uma ideia, eu tenho transtorno bipolar. Eu tive o diagnóstico desse transtorno com 25 anos de idade. Aí você imagina tudo que eu, meu pai e a minha família passamos Imagino. quando eu era criança, por exemplo. Porque eu tinha crises de choro, eu tinha crises de humor. E não foi a tratado, fala né? era sempre, é mimada. É porque é muito mimada, porque eu sou filha temporona, filha única do meu pai. Então, é mimada. Eu acho por isso que eu me policio tanto e por isso que eu fui tanto atrás de um diagnóstico pro Noah também, entendeu? Pra ele não passar essa... Não, Essa falta de amparo. A falta de... Não amparo, eu não falo amparo de amor, pelo contrário, minha família é extremamente amorosa. Mas o problema não é esse, o problema é as pessoas que convivem. Porque esse julgamento vem sempre de uma pessoa próxima. Exatamente. Porque daí você começa a achar assim, já que meu filho incomoda, então eu não vou mais naquele lugar porque eu vou incomodar as pessoas. Exato. E você não quer passar por aquela situação Exato. do julgamento, você não quer que seu filho vivencie aquilo, então você vai se afastando. Só que assim, quando o julgamento vem de uma mãe, para mim é muito grave. E uma mãe atípica ainda, né? Que É a gente muito tem grave. que se dar a mão e não julgar, né? Entendeu? Porque assim, o Antônio já foi chamado de advogadozinho na rede social. Então, assim, será que não passa pela tua cabeça em momento algum que você está com o teu filho criança e você vai trilhar um caminho que eu já trilhei, independente de um diagnóstico? Não, o meu sofrimento não é válido. Por quê? Imagina, como se eu tivesse ido no médico e falasse assim, eu quero que você dê um diagnóstico de autista para o meu filho, porque eu preciso disso para sensibilizar. Agora, como é a sua vida e tudo que você fez para ele chegar onde ele está, nunca ninguém veio perguntar. Exato. Só quer saber... As pessoas invalidam, né? A nossa Sim, experiência. E eu falo assim que essa questão de sofrimento, as pessoas têm que entender o que é sofrimento para você e o que é sofrimento para mim. Exatamente. Às vezes, uma perda, que nem,
Eu perdi meu pai e você perdeu o teu pai. Às vezes a dor que eu vou sentir é diferente da tua. É muito relativo, É o que eu falo do diagnóstico, né? As pessoas me perguntam muito, como é que foi receber o diagnóstico? Como é que foi? E eu recebo muita mensagem de mãe que tá na investigação e tem medo desse diagnóstico, sabe? Eu falo, gente, é muito pessoal isso, né? Como que cada uma vai receber? Como que cada família recebe? Eu, pessoalmente, teria mais medo de não ficar na receber. dúvida do Exatamente. diagnóstico do que ter ele. Foi o que eu falei naquele primeiro vídeo Sim. que eu fiz. Esse período que a gente ficou na investigação, pra mim, foi muito mais dolorido do Claro que ter que o sim. diagnóstico em si. Porque é muito mais fácil você conduzir a vida com diagnóstico, Não é? qualquer que seja. Qualquer um que seja. Qualquer que seja. Eu lembro que pra Porque mim aí era as muito coisas fazem triste. sentido, Lógico, não você é? começa a entender o que está acontecendo. Exato. E você começa, eu falo assim, a gente começa a... Toda mãe direciona o caminho do filho. É claro que lá na frente ele vai fazer o que ele quiser. Mas a gente tem os anseios, né? De quero que meu filho seja isso, quero... E tem alguns filhos que vão acabar sendo exatamente aquilo que você quis, né? Vão seguir aquele caminho. Mas não compete a você. Agora, que nem de um filho que todo mundo fala para você, teu filho não tem nada, isso vai passar, isso é coisa da tua cabeça. Não é só o filho, porque daí entra o você nessa história... se achando assim, nossa... Então eu tô louca. Eu demorei 19 anos para acreditar que eu não era louca por aquele motivo. Eu sou louca por um monte de coisa. Mas por esse motivo, não era louca. Eu estava vendo, estava 24 horas do meu lado, como que eu poderia não perceber alguma coisa? E você, antes de ter o diagnóstico dele, você sabia que era o autismo? Ou Não, porque na verdade... Passou até por popularidade, por um período. Por muito tempo, o diagnóstico principal foi o hiperatividade, TDAH, que ainda tenho, no caso. Eu ia falar, você tem TDAH também. Tem. E, por certo período, teve a questão do transtorno bipolar, que era um diagnóstico que eu, pessoalmente, já não gostava do remédio que tomava para ele. Eu tomo medicação e vou tomar o resto da vida, provavelmente. Depois disso, ainda... Depois desses diagnósticos, por mim, foi bem tranquilo, eu acho. Sim. A gente já contou a história algumas vezes, então não vou me estender nesse sentido. Mas a gente, por exemplo, a minha reação foi de rir quando eu tive o diagnóstico, porque foi uma situação onde, ao mesmo tempo que eu estava passando por um diagnóstico sem saber, eu me autodiagnostiquei por várias questões da minha vida que estava passando no momento. Sim. Mas, não foi um autodiagnóstico daquele, eu sou autista. Eu comecei a reparar algumas características que são características do TEA, e fui perguntar a respeito. Você vai se identificando também. E daí me disseram que já estavam fazendo esse diagnóstico de mim. E eu fiquei, interessante. Mas o mais importante de tudo isso, né? Que as pessoas sempre acham que com 19 anos a gente foi buscar o diagnóstico. A gente não foi buscar. A gente já vinha em busca de um diagnóstico desde o nascimento. Né? Ele foi acompanhado por médico a vida toda. E a gente foi, como se diz... mudando o profissional, porque assim, você vai levando informação, e você chega no consultório e sai do consultório com uma receita médica. Então, assim, não dá, né? Então, assim, daí quando a médica, que ela começou a atender ele, no 3º mês, ela falou assim, mãe, eu acho que ele está tomando medicação errada, né? Eu não vou tirar a medicação ainda, mas eu queria investigar. Eu falei, nossa... Isso foi antes do diagnóstico dele? Foi quando foi feito o diagnóstico, quando estava de 18 para 19. E ela começou a investigar, é a médica dele até hoje, mas ela teve um outro olhar. Ela, não vou dar só a medicação. Eu acho que isso foi extremamente importante. Com certeza. E era o momento dos diagnósticos que estavam acontecendo das crianças. Entendeu? Então, assim, foi o momento. Exato. Né? Foi a oportunidade, foi aquela. Eu falo assim, que eu não acho ruim disso ter acontecido nesse momento, porque eu falo que eu poderia ter atrapalhado essa jornada dele. Né? Sim. Porque não teria nada que eu pudesse fazer, porque não teria terapias. Sim. Né? Hoje ainda falta, né? Hoje falta. Eu iria proteger demais. Sim. Então, muitas coisas que eu ousei, que eu arrisquei, eu teria, tenho certeza disso. Sim. Você sabe que isso é uma coisa que eu me policio muito com o Noah, né? Porque eu vejo muita mãe de criança autista. Porque ele não come isso. Porque ele não gosta disso.
porque ele não gosta de ir lá. Porque ele não faz. Mas também não insiste. Tenta. E aí, como que a criança vai desensibilizar das coisas? Não vai. Não é? Não O vai. Noah, ele tinha muita sensibilidade com massinha, com slime, com farinha. Ele não relava. E aí, como que ele ia vencer isso? Se não tenta, se não mexe, se não faz. Eu podia muito bem falar, não, meu filho não brinca Não, com isso não. aí. Que é uma coisa que eu Não acho põe que que meu filho não brinca. é uma grande mudança com o passado também, porque antes, aí, pelo menos a ideia de familiaridade antigamente era, se ele tem uma complicação com essas coisas, você vai ter que tentar, Não você é. vai ser E forte. foi isso que eu fiz. Não é? Hoje em dia, a gente tenta o contrário, a gente vê que Hoje tem uma em dia a dificuldade, gente acha... protege. Você protege, Né? Mas você eu protege. acho que tem que ter um limite entre o proteger e o expor, Sim. porque a exposição é importante. Você né? vai dosar, de certa forma, assim, você sempre Você vai com ter carinho, vai com amor. Não vai- pode traumatizar. né? Não Você é. vai ter uma cordinha ali que você vai deixar aí, mas você vai, Exato. né? Você vai soltando a É. cordinha ali um Ele pouquinho. morria de medo de liquidificador. Morria de secador de cabelo e liquidificador. Morria de Com o medo. barulho que faz. Barulho, morria de medo. Agora, ele já tá fazendo suco com a minha mãe, entendeu? Então, a gente foi aos pouquinhos, foi explicando que era o papá que fazia o suco, que... Então, eu acho que você tem que expor também, Não, né? até porque ele não vai viver eternamente dentro da tua casa, Não é? não é? É Hoje ele é isso, é criança. nisso que Hoje eu ele penso. é criança, né? Tudo que eu É, faço ele pro vai- Noah é Ele vai sobre ter isso. que, assim, ele vai fazer uma viagem, Exato. ele vai estar em outro ambiente. Exatamente. E como que ele vai estar preparado para esse outro ambiente? Ele precisa Lógico, estar... precisa. Tudo que eu faço pra ele hoje, tudo que eu me dedico, todas as terapias, tudo é pra ele conseguir ser um adulto funcional e lidar com isso. Exatamente. Tudo que eu faço é pra E isso. eu falo assim, e esse é o seu momento de preparo, que nem eu já passei dessa parte, mas eu ainda não me livrei do preparar para a vida. Sim. Só que eu tô na fase que eu tô preparando as pessoas, né? Tipo assim, ó, eu não vou estar mais aqui, mas quando eu partir eu quero ir tranquilo, eu quero saber que a Sim. sociedade consegue saber que o Exatamente. autismo Exatamente. tá aí, tá aumentando, né? Sim. Ontem eu vi até um vídeo do Dr. Paulo Liberalista explicando sobre o aumento do número, dando uma explicação que eu achei muito legal. Mas eu não vou falar porque é ciência e eu não sou... E não só isso, você não vai falar também, Agora porque você vai agora falar eu tenho dos uma seus. falazinha bem importante, não só pra gente aqui, mas temos que explicar por que temos umas comidas deliciosas aqui, por exemplo, hoje, gente. Temos que falar dos nossos apoiadores. Que hoje eu vou começar pela Advocacia Eduardo Esteves, que está sendo um parceiro muito importante meu nesses últimos tempos. Estamos trabalhando juntos já faz algum tempo e com certeza é necessário falar dele, porque ele é um profissional incrível, que me apoia muito e com ele eu já oportunidade, né? me deu uma oportunidade muito grande e com ele estou aprendendo muito sempre. Eu não vou falar as numerações certinho porque vai estar na tela e qualquer coisa entre em contato comigo para saber mais a respeito. Além disso, temos a padaria Cerro Azul, que nos disponibilizou esses lanches deliciosos que eu estou me controlando para não comer muito. Porque, sim, são coisas muito gostosas e está sempre lá. É na Cerro Azul, então, pelo próprio nome, você já sabe onde fica, mais ou menos. Todo mundo que passa pela Cerro Azul sabe onde fica essa padaria. E eu não vou me estender muito nisso. Na verdade, é aquilo, gente. São os apoiadores novos, então eu fico meio sem graça sempre do que falar. Eu não consegui ainda elaborar uma frase legal para falar a respeito deles. Mas então, daí eu vou agora para os nossos apoiadores de mais tempo. Por exemplo, a Uningá, que simplesmente é um estúdio, é uma universidade incrível, que nos disponibilizou um estúdio onde conseguimos fazer inúmeras das gravações que fazemos para vocês. Sem eles, muito possivelmente, não estaríamos mais em pé. Obviamente, também vou falar... Como que eu tenho que falar? Do estúdio. Do estúdio Adventure. Eu não sei certinho como que se escreve. Está aqui na tela Aqui já. que tudo começou. Aqui que foi tudo começou, foi a nossa primeira oportunidade. E são pessoas extremamente simpáticas, com preparo excepcional e que, além de tudo, são excelentes pessoas que estão sempre nos apoiando. E não ficaram bravas da gente ter conseguido o apoio também da Uningá junto aqui com a gente. Não ficaram magoadas. Viu? E o pior de tudo não é isso. Eles estão aprendendo tudo sobre autismo. Com certeza. Vou sair experts. E também não podemos esquecer de falar da Colosio Marcas e Patentes, que hoje eu vou fazer só uma frase rapidinha, porque hoje foi um monte de gente, então temos que dar tempo também para falarmos junto.
Então, acho que são as apoiadoras de hoje. A gente agradeço a todos Pode falar, por filho. todas as oportunidades e que consigamos seguir juntos por muito tempo. É importante ressaltar que a grande maioria das pessoas que aparecem aqui são pessoas que todas estão ligadas ao movimento. Não são pessoas que estão... são apoiadores, de fato. Pessoas que acreditam no trabalho, que veem o que a gente está fazendo e olha que legal. Então, assim, isso que é importante. Porque, assim, são pessoas que acreditam genuíno, né? no trabalho, na causa. E quando eu vejo pessoas que eu vou falar sobre elas, eu entendo que essas pessoas vão fazer alguma coisa pelos autistas. Com certeza. Que creem. Quando entra na padaria, nossa, a Lília fala tanto sobre isso, tá? A universidade. Olha a importância da universidade de permitir que alguém fale sobre autismo dentro da universidade. O estúdio aqui. Talvez, o primeiro dia que a gente gravou o podcast, ela pensou assim, nossa, o que eles estão falando? Mas, assim, ela foi ouvindo, que com certeza isso muda. Se não sensibilizou ela, eu vou ficar muito triste. Né? Então, acho que assim, o objetivo é esse. De todo o trabalho tá voltado para isso. Porque, assim como você tem o teu trabalho na rede social, o quanto isso é importante para você. E agora, por favor, né? Vai ser a oportunidade de... Né? Eu vou contar com isso, eu vou cobrar isso de você lá na frente, daqui uns 10 anos. Do quanto você me ajudou. Eu falo me ajudou porque eu me acho... Não, a gente se ajuda. Me ajudou porque eu penso assim, eu me vejo muito sozinha. Porque, assim, eu vejo que Eu acho que isso é um pouco uma característica da maternidade atípica, né? A gente se sente sozinha. Sim, e é cruel, porque, assim, é um universo onde você vê muitas pessoas fazendo críticas, mas poucas pessoas tomando atitude. E poucas pessoas estendendo a mão para você. Sim. Né? E poucas pessoas que te entendem. E a gente fica receoso, e vocês, no caso, porque eu não sou mãe atípica, né? E eu acho que é meio complicado ser uma mãe atípica. Mas eu entendo que, além de serem poucas pessoas que dão a mão, vocês fiquem receosas de quando recebem essa mão, sabe? Porque vocês ficam na dúvida se aquilo realmente está tentando ajudar ou se tem interesses por trás, né? Então, mas eu falo assim, já é difícil, não é fácil, né? E você acaba se tornando uma pessoa que você só vai falar sobre isso, né? Não no seu trabalho, mas que nem nos ambientes que você vai estar, é impossível você não falar sobre. Porque você, querendo ou não, por mais que você saiba de limitações, você está sempre querendo explicar para as pessoas quem é teu filho. Exato. Ele faz isso por esse motivo. A gente sempre fica dando justificativo. Às vezes eu me pego isso falando e eu mesma tô cansada de falar e eu falo, nossa, imagina as pessoas que estão ouvindo. Não é? Porque você tem que fazer isso o tempo todo. Exato. E por que você faz isso? Você faz isso por amor. Porque você não quer ver a condição de ver seu filho sendo excluído. Exatamente. Então, assim, você toma atitudes para não permitir. Quantas vezes que eu não tirei o Antônio de mesas, que eu via que ele ficava falando, tentando né, ter um diálogo, e as pessoas levantavam e ele acabava ficando sozinho. Então, assim, você vai aprendendo algumas coisas que você... Antes de deixar aquilo acontecer, você já tirou ele de lá. Né? Na menor chance daquilo acontecer, você já fez alguma coisa. Sim. E aí, assim, o quanto é importante. Eu fiz isso a vida inteira sem saber. A questão da previsibilidade, de você antecipar o que vai acontecer. Você já sabe que vai dar ruim, você já vai lá e tira. Sim. Né? Exato. E isso, eu falo assim... Eu falo que isso é uma característica... As mães, em geral, eu acho que tem isso, né? Mas a mãe atípica, a gente tem... E isso parece que entra no nosso DNA, né? Você já tá antecipando lá... Que eu vou em algum lugar com nojo, já antecipo que pode acontecer isso, que preciso levar isso, que não sei o que... Sabe? Eu já vou munida Mas olha como que isso é importante. Que nem assim... Você tá vivendo um momento do autismo... que isso já é falado. Tipo assim, antecipa, você vai entrar num shopping, fala do barulho, fala do cheiro, fala assim. Eu fiz isso sem ninguém me falar, porque eu sabia Aprendeu que ia dar na raça, ruim. né? Aprendeu Tipo na raça. Aprendeu o sofrimento. Mudava alguma coisa na escola, a sala, mudava não sei o quê. Nossa Senhora, eu já falava, pelo amor de Deus, não faz. Tirava ele da sala. Aí, assim, eu não tinha laudo, eu não tinha nada. Eu falava assim...
traz o Antônio de volta para a sala dele, porque senão vai dar ruim. Mas não é por causa de amigo, não é por causa de... Não tem amigo, então não poderia ser por causa de amigo. Mas é por causa do contexto. Eu já sabia da frustração. Por causa da... Mudança mesmo. Rigidez, né, comportamental. Sim, que eles quando têm. ele passou no vestibular, eu tive que ligar no colégio e falar assim, pelo amor de Deus, não faça trote com ele, porque esse menino pode gerar um trauma nele. Eu não ia gerar um trauma, não. Eu só ia bater em todo mundo mesmo. Entendeu? Porque não era uma coisa tão emocional, era realmente raiva que eu ia ter dessas pessoas. Pensa. Então, assim, E são coisas tão, assim, para as pessoas em geral, é uma coisa tão simples, né? Tão... E olha o tanto que a gente, mãe, a gente tem que se antecipar nas coisas, E né? vou te falar uma coisa que eu fui muito além, né? Eu falava, lá atrás, eu falava para o Antônio que eu ia escrever um manual, né? Mas tem. Não, Tem, porque olha essa experiência. Eu ia escrever um manual de como a pessoa tinha que se comportar com ele quando eu não estivesse mais aqui, né? Tipo assim, ó, a perna começou a balançar, você coloca a mão na perna para ele parar. Ó, se ele estiver te falando alguma coisa, você dá tapinha, né? Quando ele abraçar alguém muito forte, você vai lá e puxa. E ao longo... Eu escrevi um livro já, né? Só que ele terminou num momento de muita dor. Então, eu tenho que terminar de escrever contando o resto da história. Sim. Porque, assim, você tem que deixar nessa parte e daí fazer o começar segundo outro livro. Porque acabar num momento climático assim, que daí sim... Que, assim, dá engajamento da venda. Isso eu sei que entende, que aqui é tudo amador. Então, assim, mas eu terminei esse livro com muita dor. Então, assim, até para eu ler ele é muito difícil para mim. Mas, assim, depois disso, muita coisa aconteceu. Foi quando eu tive que tomar a decisão de cuidar da vida minha e do Antônio. Eu demorei 2 anos para ter coragem de falar, né? Porque, assim, eu fui proibida. Não fui proibida, que alguém falou, você não pode falar, mas a vida me fez... Eu senti que eu era uma pessoa que eu não podia mais ter liberdade para sair de casa, porque eu achava que as pessoas estavam me perseguindo, que onde eu estivesse, as pessoas iriam falar assim, olha lá onde que a mãe do Antônio está, se eu estava trabalhando ou se eu não estava trabalhando, se eu estava num evento, por que ela foi convidada para o evento, se eu fizesse um projeto, mas por que a Lília está fazendo um projeto? Tipo assim, você fez alguma coisa? Se você não fez, não vem criticar o que eu estou fazendo. Sim. Então, esses tempos atrás, a gente ia começar um projeto que eu chamei a pessoa para conversar comigo, assim como o podcast foi isso, era um projeto, era um desejo meu. Você compartilha para que as pessoas enriquecer aquilo que você quer fazer. Aí, quando foi... até perdi o que eu ia falar. Mas eu penso assim, eu quero fazer as coisas e as pessoas não legitimam porque sou eu que estou fazendo. Né? Quem que a Lília é? Ela é terapeuta? Quando inaugurou a clínica do autismo, tá? Eu lutei por aquela clínica. Teve muita gente que veio falar que eu tinha roubado o projeto. Eu fui atrás de recurso, eu fui chamada de palavrão em rede social. E eu tive que engolir tudo isso. Colocavam como se ela se auto-intitulava mãe do autismo da cidade. Eu nunca me coloquei nessa posição. Nunca me coloquei assim. Eu sou a porta-voz do autismo. Quem me colocou foram elas. De tanto que elas fizeram o trabalho inverso, elas começaram a me colocar em evidência nesse sentido que eu não pedi. Então, assim, daí esse projeto, eu lembrei do projeto. Eu conversei com uma amiga e a gente queria fazer um trabalho com mães. E uma das pessoas que ficou sabendo do projeto, mas por que a Lília? Não, porque o projeto é dela. Sabe como assim? Tipo assim, eu não tenho direito de ter um projeto, então assim, porque as pessoas não querem que seja eu. O projeto pode ser muito legal, mas não pode partir de mim. Então, assim, em que momento eu errei a ponto das pessoas acharem que elas podem interferir num processo onde eu não peço dinheiro para ninguém, tá? Eu não vou atrás de ninguém para falar assim, você me ajuda com aquilo que eu estou fazendo, no sentido... Não, e sabe o que eu falo? Tudo isso que a gente faz de conscientização para as outras pessoas, que é realmente isso que você está falando, que é legítimo, que a gente não pede dinheiro para ninguém, que a gente... Tudo que eu falo de autismo na minha rede social não tem um patrocínio por trás. As outras coisas têm por conta do meu trabalho. É meu trabalho. Mas o autismo em si não tem. Eu não estou fazendo divulgação, por exemplo, das terapias do meu filho, entendeu? Sim. É outra coisa, é uma coisa à parte.
E eu acho que é muito legítimo e faz parte da nossa, vamos dizer assim, de nós curarmos a nossa ferida como mãe também. Claro. Porque eu sinto muito isso, que quando eu falo, quando eu tô aqui, sabe, passando conhecimento e a gente passando o tanto que a gente estudou. Sim. Se eu, nesse um ano, aprendi o tanto que eu aprendi, imagina você nesses anos todos, sabe? E eu acho que é muito legítimo e faz parte da gente... Sim, mas o duro seria você passar por tudo isso e viver na tua bolha junto com o teu filho. Exato. Tipo assim, eu Que entro tem na muita bolha, gente que faz. Né? eu entro na bolha dele, eu vou viver só o autismo do meu filho e eu não vou colocar ele no mundo. Exato. Então, assim, a minha crítica é muito dura com relação a isso. A gente faz grupo de tenta, né? Que a gente vai fazer até no Rendes, dia 22, o encontro com os autistas adultos. E a gente percebe que quando você vai atrás de famílias para fazer com que os filhos vão, você não vê a pessoa incentivando. Exato. Ah, não, ele não vai dar conta. Não, ele não vai. Mesmo faculdade, você fala assim, já vai para a faculdade? Não, melhor não ir, porque eu não sei se vai ter suporte. Tá, mas vamos tentar. Foi aquilo que eu te falei, né? Vamos tentar. Eu acho que a gente limita, a gente tem que ter muito cuidado. Quando eu ainda, com Noah criança, eu ainda tenho esse manejo, né? De fazer isso. Mas a gente tem que ter muito cuidado com... Às vezes eu pego muito meu pai e minha mãe, né? Vô e vó. Muito assim, não sabe aí, não faz nada, né? Eu falo, gente, deixa ele cair, senão ele não vai aprender. E a gente tem que ter, né? Eu acho que, assim, o objetivo, acho que desde o começo, sempre foi assim, você trazer as pessoas para próximo, para lutar junto. E aí você começa a perceber que a coisa não funciona desse jeito. Eu falo assim... tudo que você faz é muito pouco, tá? É muito pouco. Eu penso que eu faço isso 24 horas. Então, assim, eu precisaria um pouquinho mais de tempo para falar assim, olha, 2 horas da minha vida eu não faço isso. Porque até quando eu estou dormindo, eu estou sonhando com o que eu vou fazer, né? O próximo projeto. Mas, assim, eu não sou a pessoa indicada no sentido, assim, de montar uma ONG, uma coisa assim, porque eu tracei lá no começo que o meu objetivo seria falar sobre. Não seria ter um espaço. É claro que eu penso nisso, mas financeiramente eu não tenho condições de fazer. E eu gostaria de fazer se eu tivesse recurso para eu não ter que pedir para ninguém. Exato. Né? Não sei, vai que um dia eu ganho numa loteria da vida e vou realizar meu sonho. Mas existe muita coisa que eu posso fazer. Existe um mercado de trabalho que eu tenho que trabalhar nas empresas. E está aí um lugar onde você tem essa oportunidade de falar sobre dentro da empresa, para que a hora que esses autistas estiverem no mercado de trabalho... Porque onde eles vão crescer, né? Sim, um dia meu filho eles vai ser são adulto. crianças hoje. Exato. E o mercado de trabalho, ele precisa entender que essa aceitação não é simplesmente abrir a vaga. É como ele vai receber lá dentro. Sim, exato. Como que essas Vai ser pessoas... recebido, né? Como a empresa vai receber e como ela vai conduzir. Você sabe que isso é uma coisa que eu penso bastante, porque hoje se fala muito de inclusão na escola, mas essas crianças vão crescer um dia. Sim. E hoje é 1 para 36, Daqui que a aí pouco, é aquela história... Isso que eu falei, vai tá a sala de aula vai estar metade. Não é? Aí você vai ter um professor para dar aula e 10 Já foi de por apoio. metade. Você acha que isso é possível? Não Você é? acha que as crianças vão aprender alguma coisa? Então. Vai ter mais professor na sala do que aluno. Exato. Então, assim, eu acho que eu inclusive, eu gravei nessa série de vídeo agora, contando da minha experiência pessoal, enfim. Mas isso é uma coisa que eu abordei nos vídeos que vai ao ar, o último vídeo, que a sociedade como um todo tem que se preparar. Sim, Escola, claro mercado que sim. de trabalho, Eu acho que todo lugar. Lugar. Hoje a gente tem que pensar assim, eu vou numa festa de aniversário, vou fazer uma festa, tá? As pessoas... Não eu, mãe, né, atípica. Mas eu vou fazer uma festa e as crianças da escola, eu vou convidar todo mundo, o autista da sala tem que vir também. Tem que vir também, exatamente. Só que assim, como que isso é confortável? Pra ele. Quando as mães que vão trazer os filhos saibam que aquela criança é autista, para que aquela mãe chegue naquele ambiente Exatamente. e ela não seja julgada. Porque aí ela, tipo assim, só dela saber que as pessoas que estão ali vão poder acolher ela, ela já vai... Vai estar num ambiente seguro, porque né? assim, se a criança desregular,
ela não vai Tá tudo precisar bem. Tá pegar tudo o filho, bem. enfiar no saco, né, e vamos embora. Exato. Não é? Porque é isso que acontece. Não adianta falar que não, porque você quer proteger o teu filho, mas você também tem medo do julgamento, porque você não gosta de ninguém te olhando de cara. Porque assim, a gente tem um julgamento da gente. E a gente não quer que as pessoas olhem pra gente de uma forma diferente. Então, o que você faz? Você permite que a festa seja plena para os outros e você se retira. Exato. Né? Então, estou falando de uma coisa pequena, mas imagina esse mundão lá fora. Que nem eu falo sempre... Põe um pouquinho para mim, filho. De inclusão. Que nem assim, um cinema. Essas sessões de cinema para o autista no mês. Eu acho que é assim... para você divulgar e falar sobre, eu acho muito legal. Só que você está segregando. O autista tem que assistir o filme com todo mundo. E as pessoas que estiverem dentro do cinema, elas têm que entender que naquela sessão podem ter pessoas autistas, como com qualquer outra deficiência, que elas podem se desregular. E eu tenho que entender isso. Se me incomodar, eu viro as costas e vou embora. Mas só que eu não posso permitir que essa mãe saia de lá com o filho. Sim. E isso é inclusão. Isso Exato. é inclusão. É você fazer parte do todo, não criar um espaço para que teu filho possa ir. Separado. Não é isso. Sim. Senão, assim, nós vamos ter que ir lá na frente, quando tiver 1 para 1, nós vamos ter um ambiente do autista e o outro ambiente. Exato. Porque eles vão estar ficando maioria. Então, assim, os autistas vão viver num lado da sociedade. E são realidades completamente diferentes, né, da nossa realidade típica, né? Sim, mas só que assim, nós temos que dar esse suporte. Exatamente. É isso que eu ia falar. Não duvido que essa realidade lá na frente, que eles não vão dominar. Sim. Tá? Eu acho que assim, Sim. é grande chance. Sim. Né? São pessoas inteligentes, Exato. na São grande muito maioria. melhores, São né? pessoas... Exatamente. São muito melhores. É O que, nome, assim, o nome dá umas lições que eu falo, minha isso porque nossa. você não viu nada. Você vai presenciar situações em que você vai falar assim, nossa... A médica, quando ela deu o diagnóstico, ela falou assim, Lília, se a gente tivesse mais autistas no mundo, o mundo seria muito melhor. Muito melhor. Porque eles não mentem, eles não vão fazer coisa Eles errada. não passam as pessoas para trás. Não. E isso são potencialidades que no mercado de trabalho é muito rico. Exato. Porque, assim, eles assumem compromissos, eles têm responsabilidade. E no convívio humano, né? Claro. Amizade. Você tem... Deve ser dureza ser amigo meu. Com certeza é. Não, mas eu falo assim, quando você gosta de alguém, você não gosta de verdade da pessoa, você não se força a ficar Não, amigo os de amigos- alguém não. porque você tem interesse na pessoa. Não. Você quer a melhor coisa que Os isso? amigos que ele tem são amigos De que ele tem longa desde data. Não é? maternal. O Noah, quando ele gosta de alguém, é genuíno porque ele gosta daquela pessoa. E aí ele fala daquela pessoa e ele quer estar com aquela pessoa. Agora, quando ele não gosta, Olha, mas ele tem- não quer nem saber. Mas tem uma coisa que você vai tomar muito cuidado, tá? Eles são muito sinceros. É. Vou dar umas patadas no povo de vez em quando. Tipo não tem assim, filtro, né? Não tem filtro. Não, e não tem mesmo. Não tem precisa mesmo. dar os exemplos que te Não deixam vou dar ruim na exemplo nenhum. situação. Não tá? fala, não Eu pode. não vou Ninguém falar, pode não me- precisa... Não pode me elogiar, nada assim. Então, assim, mas isso em todos os contextos. Exato. Se você não quer que ele responda o que você não quer ouvir, não pergunte. pergunta. Não pergunte. Exatamente. Né? Fala assim, até questão política. Se ele escuta falando alguma coisa do lado dele, ele vai falar. Então, hoje eu assim, me controlo então, mais, mas tem hoje alguns ele que pode. não. Mas não são muito melhores que nós? Claro não que são? sim. Claro que sim. Porque é tudo genuíno, eu falo isso. Eu falo, é tudo genuíno. Ele faz se ele quer, se ele não quer, ele não faz. Se ele gosta da pessoa, ele ama. Se ele não gosta, ele não gosta. Então, e vai falar isso. é tudo genuíno. Sim. Ele não se força as coisas, né? Mas também não quer dizer que a gente não tem que aprender umas coisas também. De Com se- certeza. As coisas de antes. Não é porque eu tenho essa de dar as patadas no pessoal, falando, sendo sincero, mas que eu também não tenho que aprender a me controlar um Com pouco, né? certeza. Mas só de você ter essa consciência já é Sim. grande coisa, Sim. né? Mas eles são muito melhores que a gente, muito melhores. Nossa, Só não nada. tem nem... Comparado à minha mãe, eu não sou nada. Mas a sua mãe não é o que ela é se ela não tivesse Mas você. exatamente. Não é? Eu falo assim... A gente eu é não melhor sou, porque não. tem eles, né? Eu não tenho dúvida. Eu falo assim, a força que você... Eu acho que só o fato de você
ser mãe, você já vem com uma força. Não estou falando que toda mulher tem essa característica, não, porque nem toda mulher quer ser mãe. E tem umas que são... Tá? E tem umas que são e não deveriam ser, Exatamente. né? Então, eu acho que assim... Só que quando você tem um filho que precisa mais de você, eu acho que você se transforma num... Né? Eu falo assim, que todo sofrimento do mundo pode vir em você. Exato. Nunca neles. Nunca neles. Então, eu falo assim... Só que eu falo que todo sofrimento que eu passo, ele me alimenta de uma forma tão... Dói. Dói muito. Eu não falo para você assim, não sofro. Sofro, sim. Só que assim, no outro dia eu renasço todos os dias e falo assim, agora eu vou... Parece que quanto mais eu apanho, mais eu quero fazer alguma coisa. Exato. Eu posso não conseguir naquele momento, eu posso me ir segurando. A gente é mais resiliente, né? eu acho, né? Só que... Eu acho que tudo que eu já vivi nesse tão pouco tempo aí, 9 anos militando, né? Militante, ativista da causa. Detesto essas palavras. Eu também não gosto, né? Não existe uma palavra que cabe, né? Porque a gente faz a coisa com tanto amor e o ativismo parece que ele vem com uma coisa tão de resistência, de briga, né? De briga, né? Porque a gente só vê essas falas em... As nossas falas e o nosso posicionamento é fruto de puro amor. Sim. Porque você quer mais que um filho fazer isso pela gente? Não, e não tem uma fala minha em palestra. Eu não sou a pessoa que todo mundo quer ouvir, porque assim, aquilo que eu já que não gosto de romantizar o autismo, eu já falo assim, não, que eu não, nem um pouco. Não chamo meu filho de anjo, porque anjo é coisa que eu guardo dentro do guarda-roupa, eu ponho na estante lá em cima. Então, assim, se eu vou colocar na estante, se eu vou guardar no guarda-roupa... Eu falo isso muito nas redes sociais. Eu acho que você, inclusive, já me viu falando isso. Gente, eu posto alguns vídeos até chocantes. Eu falo, gente, olha lá, não dá pra romantizar. Não, Como não é que dá, você vai falar pra uma mãe não dá. que tranca o filho dentro de uma grade, que o autismo é lindo, que é Não um é anjo lindo. azul, que é... Não Não dá. Mas você Não sabe, tem, não dá mas pra pode falar romantizar. uma coisa, que essa questão do anjo, essa questão toda, eu acho que é um consolo. E esse consolo, ele pode ser imediato quando você tem um diagnóstico. Ponto. Porque, assim, se eu tratar esse filho sempre como um anjo, eu não vou deixar ele viver a vida dele. Eu vou proteger ele o tempo inteiro. E, assim, para mim, é muito mais fácil eu falar, não, é uma bênção de Deus. Só dele ter vindo para mim, de ser meu filho, ele já é uma bênção. Sim. Eu falo assim, não trocaria, você com certeza também não trocaria o Noah por nada. Eu amo ele exatamente do jeitinho que ele é, com todas as dificuldades, com todas as qualidades e defeitos. Mas você sabe que uma vez eu escutei, você já pediu para Deus curar teu filho? Aí eu peguei, claro que eu fiquei meio em choque. Eu falei, não. Porque, assim, se eu tenho um filho que não tem uma perna, como que Deus vai curar? Não é? A perna não vai crescer. Então, assim, se eu acho pedir que a cura... essa é uma das grandes questões do autismo ainda. Sim. Porque como não é visível, as pessoas têm muito essa questão de achar que... ludibriar e... Mas quando sabe? eu peço, quando eu tenho esse pensamento de pedir essa cura, quem que está negando esse diagnóstico? Sou eu, não é ele. Exato. É lógico que a gente pensa assim, seria muito melhor se ele fosse assim. Mas não é. Não é. Não é. Você sabe que eu escutei do meu melhor amigo, quando eu tive o diagnóstico do Noah, né? Meu melhor amigo da vida, assim. Ele olhou e ele é muito prático, assim, ele é muito amoroso, mas ele é muito prático. Ele olhou para mim, é homem, né? Ele olhou para mim e falou assim, amiga, você só tem daqui para frente, daqui para trás não dá para ir mais. Então, é o que vai fazer daqui para frente. Exato. E é isso. E outra, não adianta ficar, você vai aprender todos os dias. Talvez alguma coisa que hoje você vai bater na tecla, é isso, e vai chegar lá na frente e falava assim, não era. Mas é o caminho. Esse caminho vai ser até... Que nem o Antônio está com 28 anos, ele ainda tem um caminho. Exato. Quer dizer, Fala só isso que, não, assim, às vezes eu acho que eu já tô com o fim da minha linha já. Só que ele já está mais próximo de estar no momento sem mãe. Sim, exato. Né? Porque eu não falo isso, Lília, você vai morrer. Vou, todo mundo vai. Dia, né? E eu não tô preparado para isso. Só que nem quem está hoje com as crianças, eles vão aproveitar tudo aquilo que eu tentar fazer. É claro que eu não vou ter esse poder. Mas se eu não fizer nada e se eu não convencer as pessoas de fazer também,
E aí? Exato. Então, assim, eu acho justo alguém brigar comigo por aquilo que eu não faço. Agora, pelo que eu faço, só se você fizer melhor que eu. Exato. Eu penso Né? assim também. Não é? Você não está fazendo nada. Tipo assim, você está na tua casa fazendo uma crítica a mim, Exato. que tô investindo o que eu ganho no meu trabalho Sim. para poder fazer um trabalho para os outros e ainda estou sendo julgada. Sim, Não, para mim isso não é legítimo. Isso não Então faça alimenta. melhor, né? Não é? Faça O que eu melhor. estou fazendo é legítimo, sim. Talvez não para você, mas Às vezes, pelo fato da gente... Eu já recebi mensagem. A gente recebe mensagem de tudo que é jeito, né? Mas eu, com tantos anos de internet, eu aprendi a ignorar. E realmente Sim. são coisas que não me afetam, de verdade. Mas a gente recebe mensagem, né? Ai, agora só fala disso. Ai, agora eu falo, amor, se você tá aqui, se você segue, isso é minha vida. Então, mas aí é que tá. Eu acho que a pessoa ela tem que ter. Se você não quer ouvir aquilo, é que nem. Meu marido não consegue fazer isso. Ele começa a mesma coisa que ele não gosta, ele vai. Pra que você está assistindo isso? Se você não gosta, é porque você está vendo. Então, assim, se você não gosta do que eu faço, eu não estou fazendo para você. Exato. Não é o público mais. Não é? Então, tchau. Não é? Né? Então você não precisa estar aqui. Você não precisa ficar me assistindo para meter a Exato. boca. Exato. Não assista. Sim. Eu até comentei com ele ontem no carro que ele não deixa a gente criticar as ações dele e tudo mais. Ele fala que ele faz do jeito certinho dele e tudo mais. Mas quando ele vê outra pessoa fazendo, ele vai primeiro a criticar. Mas eu acho que o legal é assim, ó. Falar para quem quer ouvir. Exato. Não é? Eu falo assim, que há muito tempo atrás eu falava para poucos. Hoje eu consigo falar para mais. Né? Então, você fala para muitos, mas para quem quer te ouvir? Quem não quer te ouvir, não E vai. você sabe que pra mim, e sempre foi esse o trabalho. Eu comecei, como eu falei pra você, eu comecei num meio muito fútil, vamos dizer assim, né? Um meio muito rentável, claro, de moda, mas é vazio, né? Vamos combinar. Ah, mas precisava, né? Você Comecei não estaria assim, fazendo o que você exato. faz hoje se não tivesse começado. E as coisas foram tomando outras proporções. E eu falo assim que de todos os assuntos que eu sempre abordei, que pra mim sempre foram importantes e até hoje fazem parte da minha vida, se eu toco a vida de uma pessoa, se eu consigo mudar a vida de uma pessoa que seja... Outro dia eu tava no shopping e uma senhora me parou e veio me agradecer porque ela conseguiu ter o diagnóstico da netinha, porque eu tinha postado sobre o Noah e ela conseguiu mostrar pra nora e conseguiu convencer e levar a neta no... Mas eu falo assim, Então, eu esses falo assim, testemunhos gente, que são importantes. Você quer mais que isso pra mim? Isso é o que vale. Tanto que a gente vai fazer palestra em Nova Esperança segunda-feira e uma pessoa mandou mensagem para mim. Eu vou conhecer ela segunda, mas ela mandou mensagem para mim sexta-feira falando, era 6:30 da manhã, que ela ficou sabendo que a gente ia e ela agradecendo. Eu já vi vocês várias vezes, mas a gente não conseguiu tirar foto, acho que não era a hora. Falei, pelo amor de Deus, a primeira pessoa que vai tirar foto é você. Aí ela fez um depoimento que, graças aos vídeos do Antônio, nem é do podcast, que era do Legalmente, de tudo que ele falava, que ela começou a mostrar para a irmã que estava tendo um diagnóstico da filha e que ela venceu o luto por causa dele. E aí ela faz um depoimento que você fala, Sim. não tem coisa que te dá Não mais ânimo de seguir. Nossa. Fala, filho, nosso tempo acabou. Nosso tempo acabou. Você ia fazer uma última falazinha, eu vi que você ia falar. Pode terminar a fala e a gente encerra aqui. Viu? Deixa eu só falar uma coisa, nós vamos precisar fazer de novo. Eu ia falar isso, eu quero mais uns 5 desses, Então, porque tá o tanto de coisa que a gente tem pra falar, Não, um tem só. Mas, mãe, eu deixo o espaço para ela falar Não, e você agora- corta lá e deixa eu falar. Não, é que eu já quis fazer o convite antes, agora eu quero que você faça a sua fala. Não, quando vocês quiserem, Não. só me chamar que eu tô Não, aqui. bora fazer. Amei. Não tem coisa melhor que essa troca, né? Nossa de experiências. Senhora, é bom demais. Ficamos honrados. Amei. Mas então é isso, já que a frase de encerramento hoje foi pequenininha. Gente, Amei. A palavra Amei. dela é a Amei. palavra mais Amei. importante de tudo que nós falamos aqui. Amei, não, quero deixar então a fala. Amei e já estou me autoconvidando para um próximo, tá? Fica registrado Com que eu já certeza. estou me autoconvidando. pessoal, muito obrigado por tudo. Obrigado por estarem novamente até o final, porque sabemos que 1 hora de conversa, mesmo passando voando pra gente, às vezes pode ser maçante para vocês. Mas eu já falei antes e continuo falando. Deixem elas tocando no lado quando estão fazendo alguma outra atividade, praticando esportes, cozinhando, fazendo uma comida, qualquer coisinha. Escute. O importante é vocês estarem aprendendo junto com a gente. Não esqueça.
Tá bom. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, que já passamos dos 1.000 inscritos, gente. Que felicidade. Se inscrever e compartilhar, gente. Sim. Compartilha. Compartilha com quem Isso, vocês o objetivo é conhecem. esse. Isso aí. Espalhem, espalhem. Se quiserem, marquem o sininho e assistam. Aprendam com a gente, que é muito importante. Principalmente a parte de compartilhar para mais pessoas aprenderem. Mas o importante é estar aprendendo com tudo isso. Com isso, dou um último agradecimento para os nossos parceiros, a Advocacia Eduardo Esteves, Padaria Céu Azul, Uringá, Colosio Marcas e Patentes e Adventure Studio. Com isso, gente, muito obrigado e até a próxima. Beijo, amor. Obrigada. Ai, preciso levantar. Se deixar, a gente fica 5 horas. Fica.